voltei. Sim, depois de 3 anos eu voltei. Bom, muita coisa mudou na minha vida. Como eu disse, já fazem 3 anos que eu não apareço por aqui. Eu sou muito mais ativo no meu Instagram, então se você quiser seguir lá, o arroba tá aqui. E é isso, vamos voltar a postar vídeo por aqui, porque eu já tava com saudade. Eu lembro que tinha uma transiçãozinha que era pipi. Enfim, existe uma insatisfação hoje em dia na nossa geração em relação à vida cristã. Pessoas falando que a Bíblia precisa ser atualizada, jovens saindo da igreja por qualquer coisinha, e esses mesmos jovens achando que podem viver sua vida normalmente sem ir pra igreja. Até porque quem nunca ouviu aquela frase, eu sou a igreja, por que eu preciso ir na igreja? Mas enfim, talvez você seja alguma dessas pessoas que está frequentando uma igreja local e é cristão, serve ao Senhor, mas está insatisfeito como cristão. Parece que falta um salzinho na sua vida, né? Eu já passei por isso e eu quero te falar uma coisa. Você está triste e insatisfeito como cristão porque você não prega o evangelho. Calma, eu não estou aqui para te julgar, não pula esse vídeo, eu vou te explicar o porquê que eu tô falando isso. Pega a sua Bíblia. Em Atos 3, a Bíblia fala que Pedro e João estavam indo para o templo. E na porta desse templo ficava um maluco que era coxo desde o dia que nasceu. O maluco não andava. Pedro e João estão entrando no templo até que esse maluco vê eles e pede uma esmola. A Bíblia fala que Pedro e João olham firmemente para ele. E o maluco achando que os caras vão dar alguma coisa, algum dinheiro para ele. E Pedro e João falam assim, cara, eu não tenho dinheiro, eu não tenho comida, mas o que eu tenho eu te dou. Pelo poder que está no nome de Jesus Cristo, levante-se e ande. E o maluco começou a andar, mano. Não só andar, que começou a pular e seguir os caras. E esse maluco, por estar andando e pulando junto com Pedro e João no templo, a galera que frequentava o templo reconheceu aquele cara. E pensou, caraca, não é aquele maluco coxo que não andava, agora tá andando e pulando? Quem que são esses malucos? E essa cura começou a amontoar uma galera. E Pedro aproveitou essa oportunidade e começou a pregar sobre Jesus, falando que aquele maluco começou a andar pelo poder no nome de Jesus, que foi morto, mas ressuscitou. E isso deixou os fariseus, os líderes religiosos, nervosinhos. Então Pedro e João foram presos. E tudo que os caras perguntavam, Pedro e João rebatia, mano, com a maior sabedoria do mundo. E os líderes religiosos ficaram impressionados porque, puxa vida, mano, Pedro e João são pescadores, meros plebeios. Quem que são esses caras? Os caras nem sabem ler, por que eles são tão sábios assim? E eles não podiam negar o milagre porque o cara que foi curado tava junto com eles, mano. Então os fariseus proibiram Pedro e João de ensinar, de curar, de pregar no nome de Jesus. Só que aí que os fariseus vão pro saco, mano. Porque Pedro e João responderam assim, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E é por isso que eu falei aquilo no começo, cara. Porque Pedro e João, mesmo sendo ameaçados, eles não podiam ficar calados. Por quê? Porque eles conviveram com Jesus. Eles presenciaram, eles viram os milagres. Eles viram que Jesus realmente é a verdade. E não tinha como não falar sobre isso. E cara, não tem como você pregar sobre coisas que você não viu. Sobre coisas que você não presenciou, que você não estava lá. Uma testemunha que testemunha sobre algo que ela não viveu, ela tá no B.O. porque aquilo é uma mentira. Ah, mas Rocha, eu não tô vendo nada, nenhum milagre, nenhuma cura, que não sei o quê. Porque você não vive a parada. Você está triste e insatisfeito na sua fé porque você não prega o evangelho. Se você pregasse, você veria as coisas acontecendo. Você veria os milagres que estão na Bíblia, as curas, as libertações. As melhores experiências que eu já tive na minha vida cristã foi pregando o evangelho. Você só vai começar a pregar o evangelho quando você realmente acreditar naquilo que sua fé diz que você acredita. Por isso que os discípulos de Jesus eram tão ousados, cara, era maluco da cabeça. A base da pregação deles era literalmente a vida que eles tinham com Jesus. Fala pra mim, até quando você vai viver sua fé baseada naquilo que o seu pastor está vivendo, naquilo que o seu líder está vivendo, naquilo que o seu amigo da igreja está vivendo? Porque, cara, a Bíblia está recheada de histórias, de pessoas que viveram com Jesus. E o mais legal dessas histórias é que a gente também pode viver essas coisas. Essa insatisfação da minha geração me irrita, porque normalmente a pessoa que está insatisfeita, ela culpa todo mundo menos ela, sendo que você só está insatisfeito porque você não ama Jesus da forma que você deveria. Porque hoje em dia a nossa geração não precisa de jovens super-heróis, não precisa de jovens diferentes, jovens que parecem um ET, o cara não vive no planeta Terra. Não, sabe o que nossa geração precisa? De jovens iguais a eles, que têm espinhas, são esquisitos, são cabeludos, e o cabelo é bem oleoso, tem a unha toda encravada, vê alguns anime, mas acreditam realmente em algo e vivem por causa disso. Eu lembro quando eu tinha 16 anos e me declarei ateu. Quanto que eu precisava de um jovem que era igual a mim, mas ao mesmo tempo completamente diferente, porque o cara realmente acreditava em algo. É aí que as coisas vão começar a acontecer na sua escola, na sua faculdade, na sua família, onde quer que você estiver, na rua. Quando as pessoas olharem pra você e perceber, caraca, esse cara realmente acredita nisso. É isso que move a fé das pessoas, é isso que move a sua fé. Lembra, cara, milagres e maravilhas acompanharão aqueles que creem. Se você não fazer nada, nada vai acontecer. Eu vou terminar esse vídeo com uma experiência que eu tive que foi uma das experiências mais doidas que eu já tive na minha vida. Eu sou PJ, eu trabalho por conta própria. E eu era um ateu que tinha acabado de se converter e estava queimando por Jesus. Queria pregar até pro poste, mas eu não podia, porque eu trabalhava e estudava. Era muito difícil pra mim, nesse tempo, eu sair pra rua pra falar de Jesus pras pessoas. Então o que eu pensei? Cara, se eu não posso ir até aquelas pessoas, que elas venham até a mim. E eu falei, Jesus,
Mande as pessoas virem até mim. Até que teve um dia que eu tava trabalhando, era numa terça-feira, e uma mulher que eu não conheço, até hoje eu não sei o nome dela, e me chamou num canto e falou, eu preciso da sua ajuda. E eu perguntei o que ela precisava. E ela disse, eu acabei de sair do hospital e eu tô com um câncer terminal. E o médico acabou de me dizer que eu só tenho mais 3 meses de vida. E eu, no meu auge dos meus 17 anos, eu pensei, caramba, o que eu posso fazer? E ela falou, eu preciso que você ore por mim. E meu irmão, eu tinha acabado de me converter. Como que a minha oração ia curar um câncer terminal? E eu falei, tá bom, vamos orar. E eu fiz aquela oração bem frouxa, orando e já pensando que ia dar tudo errado. Eu me despedi dela, ela foi embora. E passou uma semana. E numa quarta-feira ela voltou. E na hora que eu vi ela, eu pensei, nossa, por causa da minha oração, o câncer deve ter piorado e ela veio me xingar. Mas ela não tava chorando. Na verdade, ela tava bem alegre. Meus irmãos, essa mulher, ela veio até mim e disse, eu acabei de voltar do hospital. E fiz alguns exames e o médico ficou assustado. Ele pensou que tava alguma coisa errada. Porque o câncer sumiu. E ela disse que ela fez vários exames e todos os exames tinham dado que o câncer tinha sumido. Meus irmãos, um câncer terminal. 3 meses de vida. O médico deu 3 meses de vida. E essa é uma prova grandiosa que Jesus, ele quer te usar no seu cotidiano. Que as melhores experiências com Jesus estão no cotidiano, na sua vida comum. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, deixe Jesus te usar. Não importa se você é novo convertido ou velho convertido. A partir do momento que você aceita Jesus, o Espírito Santo já está em você. E esse Espírito Santo tem poder, cara. Você só precisa dar o primeiro passo. E é isso, meus irmãos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que Jesus tenha falado com você. Vamos pregar o evangelho, vamos parar de ser crentinho. Já tá muito chato essa geração. Para de... Vamos pregar o evangelho. E é isso, cara. Vamos pra cima. Cristo vive. E é isso. Tchau.